storytelling. Storytelling tem uma mecânica interessante de backgrounds, que ele é uma mecânica de vantagens e desvantagens, né? Ele tem pontos atribuídos a certos tipos de vantagens e certos tipos de desvantagens, e você precisa equalizar esses valores. A quantidade de vantagens que você tem que zerar com a quantidade de vantagens que você tem. E aí, com isso, você consegue dar uma profundidade muito maior pro seu personagem, diferenciando ele de outros personagens similares, e você vai ter backgrounds diferentes. E existem backgrounds que são exclusivos de quando você cria o personagem. São backgrounds muitas vezes que estão associados, por exemplo, em Vampiro à Máscara, estão associados ao momento do abraço. Você pode ter acontecido alguma coisa no momento do seu abraço que deixou marcado, como uma ferida permanente, por exemplo. Todo dia toda noite, quando você acorda, você tem aquela ferida aberta que ela precisa ser cicatrizada novamente, então isso já é uma desvantagem. Tem outras características que são mais relacionadas a questões sociais mesmo, e tem algumas características que acaba que a gente até comentou aqui, quando a gente falou um pouco sobre quando a gente critica jogadores de Vampiro à Máscara da década de 90, que é o que a gente presenciou mais, que Hipogloss na cara. não, mas não é nem só a questão disso, é a questão de o personagem não tem recurso, nem contato, nem nada, ele não tem nenhuma habilidade que mantém ele vivo. E isso são backgrounds, recursos, que é dinheiro, contatos, que é pessoas que você conhece, lacaios, porque um vampiro, ele, por exemplo, ele fica indisponível durante todo o momento de raiar de sol, né? Ele não tem como fazer as coisas que a tocar os negócios que ele tem, a tocar, sei lá, pagar o aluguel da casa onde ele vive, pagar o IPTU de onde ele mora. São coisas do dia a dia que muitas vezes não são relevados, é uma dificuldade para um personagem que só pode sair de casa à noite, que só pode viver à noite. Talvez hoje em dia, quando já forem jogar aventuras mais modernas, isso não seja tão um problema quanto era, por exemplo, na década de 90, que nem tudo era 24 horas, você não podia fazer tudo a qualquer momento do dia. Mas são coisas que vão trazer ao seu personagem esse tipo de profundidade, esse tipo de resolução. Ele vai trazer maneiras com que ele pode resolver problemas do dia a dia dele, com os contatos que ele tem, com a grana que ele tem. Tem rebanho também, que tipo, sabe, eu tenho uma galera que eu me alimento delas frequentemente e é isso, eles estão de boa com isso. Então, não precisar sair à noite para caçar comida, já é uma grande vantagem. E as desvantagens servem justamente para você dar essa profundidade maior, principalmente a interpretação do personagem. Que é, sei lá, tem um mácula do apodrecimento, é uma coisa que eu tenho que ficar preocupado quando eu estou andando próximo a, sei lá, plantas, eu estou num local que tem flores, e elas vão começar a murchar só com a minha presença. Então isso aí entregaria, isso aí denunciaria que eu sou uma criatura sobrenatural. O Conheci alguém próprio falei assim. lá, pedidos, a própria questão que eu falei da ferida aberta lá. Você tem que gastar um ponto de sangue logo no início do dia da noite, né? Pra poder já começar, porque você já começa com um ponto de ferimento a mais, sabe? Então são uma série de coisas que dificultam sua vida. E aí você vai fazer, como eu falei, você vai fazer esse balanço, né? Você vai ganhar dificuldades na vida para ganhar vantagens, que você pode utilizar para dar uma profundidade. E principalmente esses que são oriundos de exclusivos de primeiro nível, de criação de personagem, são os que mais trazem informações sobre quem você era, ou quem você foi antes da sua passagem. Porque normalmente, storytelling no geral, não só Vampiro à Máscara, fala sobre passagens, né? Você passou de uma fase para outra na sua vida de maneira sobrenatural, assim. Ou você foi abraçado e virou um vampiro, ou você despertou como lobisomem, ou alguma treta aconteceu na sua família e você tem que virar caçador. Então, são passagens e esses backgrounds que você adquire refletem quem você era antes de se tornar o que você é hoje. Eu vou falar antes do vermelho, porque o vermelho, quando começar a falar de storytelling, cala a boca. Tem um aspecto que eu acho problemático do storytelling, que é, apesar desse balanceamento que você falou, Luiz, o combeiro, que é combeiro, ele sabe que tem as combinações que o mestre não vai lembrar. Ele sabe que tem a combinação em que ele vai usar o benefício da vantagem e a desvantagem vai ficar perdida. Segredo sombrio, inimigo,
Porque o Fobia mestre... 5. Fobia 5 de abelha. Fobia 5, sol. Sim, caralho, ele não vê o sol. Ele já tá interessado em não ver o sol. Então, assim, tem umas coisas que o problema do antecedente para mim do storytelling é que essa combinação, ela joga um peso sobre o narrador, que se você bota 2 desses na mesa, vira um inferno. Porque pro narrador fazer jus aos pontos que aquele cara tá ganhando e os benefícios, a aventura vai ter que ser voltada pros defeitos do cara. Numa sessão é o inimigo de um aparecendo, na outra sessão é o inimigo do outro. Na terceira sessão apareceu um enxame de abelha no covil. E assim, não tem o que fazer. Eu acho que esse é um problema. E o segundo problema é que eu acho que muitos dos antecedentes, que são muito bons, eles demandariam um esforço de explicação de como você mantém eles na vida vampírica, que a gente normalmente não quer fazer. É quase como fazer a manutenção de carga do D&D. Que é assim, beleza, brother. Como é que você lida com essa fama 4 aí? Como é que você lida com o fato de que o país inteiro te conhece e ninguém calcula, ninguém nota que você não envelheceu nos últimos 20 anos? Essa fama sua é de quando? Entende? Eu não tenho lacaio. E como é que você faz pra gerir esses 5 de recurso aí? Porque no horário que você acorda não tem banco, né? Não dá pra fazer TED. É só depois das 10. Então, assim, existe uma dificuldade, às vezes, de você explicar como esses antecedentes funcionam, mas ninguém quer ter esse trabalho. Então você fica com o bônus do negócio sem precisar se preocupar com a consequência dele. O problema é que ele é muito forte. O cara mete um contato 5 lá no rolê, ele é brother do prefeito. Caralho, como é que você é brother do prefeito? E o contato e o prefeito não sabe que você é vampiro. E o que explica isso? O que justifica? De que maneira você constrói isso na história? Então eu acho que às vezes isso gera um problema pro narrador que às vezes já tá tendo muita dificuldade de narrar sem isso. Imagina com isso. E? Eu e o meu delay. Então, o storytelling ele é mais complicado nessa questão do antecedente. Porque ao mesmo tempo em que ele enriquece o personagem, né, o background, te dá ferramentas para jogar, porque os antecedentes, vou pegar o vampiro, mas pode ser lobisomem, múmia, changeling, o que você quiser, não. Ele é o que torna o seu personagem mais personalizado, mais único, o que dificulta para o narrador, porque dependendo do antecedente, é o que o Marcelo falou, a parte do combo é complicada, tá com recurso 5, com um mentor 3, com aliados 2, com um contrato 4. Então, assim, fama, tem muitos antecedentes e é exatamente lidar com a parte de manutenção que o Marcelo falou da carga do D&D. Ninguém lembra disso, o jogador não lembra disso, o mestre também não vai lembrar disso, ele não vai te cobrar isso. E pode acontecer, o que acontece na maioria das vezes, é que o teu antecedente não vai ser usado. Vai só ficar ali ocupando espaço na sua ficha. Porque no início você pensou em uma coisa, mas durante a campanha, durante as sessões, você fala assim, caraca, como eu vou usar esse antecedente? Para vampiro é muito mais difícil, as criaturas sobrenaturais e tudo mais. A galera dos anos 90, nós aqui que estamos conversando, a gente não sabia jogar. E o sistema ele foi melhorando e piorando ao mesmo tempo. A fome ela não é um antecedente, a fome ela é uma mecânica. Hoje ela é uma mecânica no storytelling. Veio, né, com a quinta edição e tudo mais. Os meninos podem me corrigir se eu estiver errada. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Mas essa questão como ferramenta, como mecânica, pra mim foi um dos maiores acertos. Sabe? Outro antecedente. Rubor de saúde. Né? Que geralmente são escolhidos por toreadores, ventul, que querem ter essa facilidade, entre aspas, de andar por entre os humanos, né? Sem tomar tantas penalidades. Pode comer,
Tem uma carinha corada, menos pálida, menos giz de cera. Então, assim, o storytelling, na nossa época, ele era que na época era storyteller, ele era um sistema de entrada, porque ele era fácil. Mas se a gente for pegar de fato as regras e como é um comportamento de um vampiro, de um lobisomem, a gente sempre jogou muito errado. O negócio é muito mais difícil. Aí, tá vendo? Realmente, jogar com uma criança de 8 anos, mano, é muito difícil. Pegar um Malcave com a loucura é muito difícil, muito difícil. Então, assim, em questão interpretativa, o storytelling, se a gente for de fato jogar mesmo, como deveria ter, ele exige muito. Porque se você tiver um grupo e um mestre disposto, vai dar bom também. O que eu vejo é o seguinte, storytelling, ele se baseia em intenções. Porque é exatamente o desenvolvimento dos personagens. Quem quer narrar ou jogar storytelling achando que tá jogando D&D tá errado. Super-heróis, né? Super-herói, tá errado. Storytelling é pra outra coisa. Storytelling é pra entrevista com vampiro. É outro rolê. Então, quando você vai montar a sua ficha e coloca seus antecedentes e tudo mais, você tem que falar com o seu narrador, cara. Porque, ao contrário, assim, pode ser que o cara tenha essa malemolência, tá? Mas o ideal seria, ao invés do cara bolar uma história, tipo, eu quero fazer a história que o Drácula vai fazer não sei o quê, e em vez de ele fazer isso e os jogadores criam personagens para a história dele, o ideal é que os jogadores criem seus personagens e o narrador crie histórias para os personagens deles. Porque é disso que se trata. O storytelling, vampiro, lobisomem, Saci Pererê, Mago Ascensão, Changeling, Caçadores Caçados. A história é a dos personagens. E se você faz isso, você vai ter um trabalho muito menor para gerenciar o antecedente do personagem, porque a história de cada um já está baseada nisso. Já é a partir desse ponto de vista. Inclusive, outros tópicos da apresentação de hoje, eu vou explicar relacionado à mesa de vampiro que eu narro uma vez por ano. Então, fique aí, aguarde e você vai ver, porque dá para aproveitar muita coisa de storytelling para sua mesa de D&D também. Isso que você falou aí, eu até ia complementar que a gente aponta defeitos, mas é bom a gente apresentar algum tipo de solução. Que é, talvez, o storytelling seja um sistema que dependa mais das regras não escritas, de você ter uma sessão zero ali na criação de personagens, onde você vai fazer isso que você falou. Por exemplo, o cara tem riqueza 5. Aí, você como mestre, você pode determinar, fala assim, não. Tá, na nossa mesa, o máximo que você pode ter é riqueza 3. E se você tem riqueza 3, você obrigatoriamente tem que ter um lacaio, cuidar desses recursos. Então, você vai fazendo essas regras não escritas, não oficiais, né? Regra da mesa, que é para deixar mais verossímil, se você quiser. Deixar uma coisa mais coesa a história dos seus personagens. Eu só vou dar um exemplo, então, já que aqui tá no chat, tava rolando isso, e você que não está vendo a gente ao vivo aí, se não está vendo o chat rolando, estava rolando aqui a história de um dos personagens da minha mesa, que é um toreador, é um vampiro toreador, que tem 13 anos de idade, e ele já tem alguns séculos, ele já tem uma geração mais baixa e tal. Como é que funciona? Meu amigo, ele tem humanidade alta, porque o mestre dele era um toreador que estava quebrando a máscara e meio que judiava dele pra caramba. E ele, por conta desse sofrimento, que ele foi sequestrado e tudo mais, ele foi transformado num momento de desespero lá do mestre dele. Meio que ele tava sendo caçado, transformou o moleque e ia deixar o moleque pra ser caçado no lugar dele, saca? Era essa a intenção.
Por conta de todo esse sofrimento, o moleque não queria prejudicar ninguém, não queria atacar ninguém, então ele tem uma imunidade alta. E como o mestre dele foi de Vasco há muito tempo atrás, ele acabou herdando toda aquela grana e a própria Camarilla ajudou ele. Porque por causa da quebra de máscara, caçada de sangue, papapá, a Camarilla ajudou ele e ensinou os Paranauê. Então montou empresas, ensinou como é que tem os lacaios, ensinou como é que você tem os seus carniçais, como é que faz laço de sangue, como que você monta. Então o cara ele consegue através disso explicar o porquê que ele tem dinheiro, o porquê que ele tem as coisas, como que funciona. Então nessa que vai montando. Então antes de ter a primeira sessão, nós conversamos isso tudo. Foi um dia só para cada jogador explicar sobre o seu personagem. E aí a gente estruturou tudo isso. Eles têm uma folha só sobre o personagem dele. Por quê? Porque a gente joga isso uma vez por ano. Então você tem tudo que o personagem tem e tá ali coeso, montadinho. Ele tem quais são os lugares que ele domina, quais são as pessoas que estão com ele, quais são os ajudantes, quem são aqueles que ele tem que dominar, quem são aqueles que estão lá porque querem. Então faz isso daí que vai dar certo.